Senhor presidente, deputado Nivaldo Molim, é um prazer usar essa tribuna sob a presidência de Vossa Excelência, deputados aqui presentes em plenário, enfermeira Rejane, doutor Julianelli, Jânio Mendes, vocês que nos seguem pelas redes sociais, nos assistem pela TV Alerj, prensa, colegas de trabalho aqui da Assembleia Legislativa. Deputado Nivaldo Molim, eu quero hoje fazer uma alocução breve sobre como nós, em geral, desperdiçamos trunfos de que dispomos no Brasil e no Rio de Janeiro. Quero falar de como nós desperdiçamos esse corredor aquaviário que temos aqui no estado do Rio de Janeiro e ao longo de todo o litoral brasileiro, litoral atlântico. Seja, por exemplo, de várias formas, seja, por exemplo, em função do fato que no Brasil nós não protegemos, por exemplo, a nossa navegação de cabotagem. Vários outros países têm preocupação de garantir apenas embarcações com bandeira nacional na sua navegação interna de porto a porto. Nós abrimos mão disso e condenamos à morte as grandes companhias de navegação nacionais. Nós aproveitamos pouco o pescado como fonte de alimento. Nas próprias redes públicas de educação, mesmo em cidades litorâneas, mesmo em cidades marcadas e positivamente marcadas pela presença do mar, pela convivência com o mar, mesmo assim, essas refeições não têm predominância do pescado. Em relação ao transporte de pessoas e ao transporte de cargas, igualmente. E é por isso que faço essa introdução. Faço essa introdução para manifestar duas, não preocupações, mas duas grandes frustrações. E tenho certeza que em relação a uma delas, a ambas sei, mas a uma delas, Vossa Excelência também endossará na totalidade. Porque me refiro ao edital de licitação, concorrência pública internacional, número 1 de 2018, que é o edital de concessão do serviço público de exploração de transporte aquaviário coletivo de passageiros, cargas e veículos no estado do Rio de Janeiro, cuja abertura de envelopes está marcada para as 10 horas do dia 6 de agosto de 2018. Esse é um tema da maior importância para o povo do estado do Rio de Janeiro. A mobilidade urbana, mobilidade dos municípios, a mobilidade intermunicipal é ainda hoje um dos maiores desafios cotidianos para trabalhadoras e trabalhadores de várias regiões do nosso estado, especialmente, não só, mas especialmente na região metropolitana, já que o Rio de Janeiro, como sabemos, é um estado fortemente, digamos, metropolizado, há uma enorme concentração populacional na nossa única região metropolitana, diferente, deputado Jânio Mendes, de outros estados que têm mais de uma região metropolitana, está uma espécie de diluição da concentração de demandas, de população, de serviço, enfim. Não é o caso do Rio de Janeiro. Algo em torno de 75% da população do estado, algo em torno desse percentual, não dou aqui um número preciso, reside na região metropolitana do estado. Ora, portanto, a concessão de um serviço de transporte deve ser objeto, por parte do poder concedente, do máximo de zelo, do máximo de cuidado, porque isso tem uma repercussão na qualidade de vida das pessoas diariamente, que fazem enorme diferença para a sua saúde, para suas possibilidades de renovação de suas energias em momentos de descontração, de lazer, para a sua convivência familiar, para uma série de aspectos que fazem a diferença, ao fim e ao cabo,
para nós que estamos aqui nesse plano da vida, no dia a dia, não é? Trabalhando, estudando, criando filhos, enfrentando desafios. Ora, e no caso do transporte aquaviário no Rio de Janeiro, nós temos lacunas impressionantes. Hoje, durante a ordem do dia, o deputado Rosenberg Reis fez uma questão de ordem, anunciando o edital e falando da perspectiva, a partir desse edital, da ligação aquaviária entre a Praça 15 e o valoroso município de Duque de Caxias. Ele está certo em ressaltar esse aspecto. Nós esperamos que essa ligação se materialize. Aliás, foi objeto de inúmeras rodadas de audiências, seja na comissão de transporte, seja na comissão especial que foi criada para acompanhar a licitação. O secretário de Transportes do Estado, Rodrigo Vieira, esteve aqui em várias oportunidades com membros de sua equipe, discutimos vários aspectos, enfim. Entretanto, tem duas situações que eu quero aqui ressaltar e que se revelam como absolutamente frustrantes ou decepcionantes face a um novo edital, a uma nova concessão anunciada, deputado Jânio Mendes, por 20 anos, não é isso? Com prorrogação por igual período. Portanto, no limite por 40 anos, no limite. E quais são essas frustrações? Primeiro, quero me referir à ligação entre Niterói e a cidade do Rio de Janeiro, não através da estação clássica, que é a estação da Praça Araribóia, mas me refiro à estação aquaviária de Charitas, aliás, projetada por Oscar Niemeyer, um belo projeto, uma bela edificação, daquele bairro logo depois de São Francisco, Cáritas, na verdade, mas se popularizou como Charitas, que tem inclusive uma comunidade extremamente adensada, populosa, das duas comunidades populares de Niterói mais populosas, uma delas o Morro do Estado, a outra o Preventório, em frente à estação aquaviária de Charitas. A passagem de ida, uma perna, como diz o povo, custa hoje R$ 16,90. Ida e volta significa R$ 33,80 diariamente. Isso representa mais de R$ 150 por semana. Mais de R$ 150 por semana, para não falar ainda do complemento, que grande parte ali pega um outro transporte para fazer a ligação da estação de Charitas até o destino final, sua residência, enfim. Isso significa cerca de R$ 650 mês, apenas com este modal, E é absolutamente frustrante que a gente não tenha conseguido, antes do lançamento do edital, modificar a regulamentação tarifária, para que a gente pudesse ter uma tarifa pelo menos mediana, intermediária, entre esta tarifa dita seletiva e a tarifa social. Há projetos de lei na casa. Eu, inclusive, sou autor de um deles, junto com Conte Bittencourt, Gilberto Palmares, Flávio Serafini e Zeidan, salvo engano, para tentar ponderar. Aqui a gente não é irresponsável, não quer transformar em social o que é seletivo, porque a gente sabe que é uma série de variáveis que interferem, mas encontrar um meio termo, encontrar um valor que seja razoável, intermediário, e que possibilite que as pessoas, como um todo, não apenas um pequeno segmento da população, possa usufruir dessa relação que é fundamental para aproximar mais uma parte de Niterói, sobretudo a região oceânica do centro do Rio. Por isso é muito frustrante que a gente não tenha conseguido isso. Eu quero aqui dizer que há esforços importantes da própria Prefeitura de Niterói, a ligação por túnel da região oceânica com Charitas abriu uma vereda de possibilidades que, se pudesse ser completada com uma tarifação intermediária, seria
muito positivo para a população de Niterói, para a população da região oceânica, e nós vamos continuar disputando essa questão, seja através dos nossos projetos, seja através do Poder Judiciário, se necessário for. Segunda frustração, e completa aqui minha intervenção, diz respeito à nossa querida, mas a sua especialmente querida São Gonçalo. Desde a primeira carta de concessão, que data de 1998, portanto, há 20 anos, estava ali sinalizada a perspectiva da construção da estação aquaviária de São Gonçalo. Ora, 20 anos depois, o edital fala de novo de estudo de viabilidade. De estudo de viabilidade, ou seja, de novo, nós estamos diante de uma licitação que vai apenas fazer com que a concessionária vencedora, quem quer que seja, se comprometa a realizar um estudo de viabilidade, até que isso seja feito, debatido, que se materialize numa ação concreta. Se bobear, passam de novo 20 anos da concessão. Então é frustrante, porque aí é a referência a um município de 1 milhão de habitantes, uma população eminentemente trabalhadora, com dificuldades materiais, econômicas, objetivas, que poderiam chegar ao Rio de Janeiro em situação mais rápida, mais cômoda, mais econômica. O Rio de Janeiro é o grande centro de emprego da região metropolitana. Então, assim, ficam aqui duas frustrações importantes, e precisamos, deputado Nivaldo Molin, avançar no debate. O edital não vai frear as nossas iniciativas, seja em relação à mediação, à intermediação de uma tarifa equilibrada, razoável, que não seja escorchante, como é a tarifa atual de Charita de Niterói, seja a materialização o mais brevemente possível de uma alternativa para o valoroso povo de São Gonçalo, que também merece ter uma ligação direta por barcas com o Rio de Janeiro, o que inclusive contribui para Niterói do ponto de vista da desconcentração de veículos, de ônibus, enfim, sobretudo naquelas principais artérias que ligam São Gonçalo a Niterói, seja Contorno, seja Doutor Marques, seja Alameda, enfim. Então fica aqui, eu queria fazer esse pronunciamento diante do edital, diante de um novo ciclo do transporte aquaviário no Estado, tão importante para o dia a dia das pessoas, mas que infelizmente, de novo, não dá resposta, seja a questão da precificação razoável da ligação Charitas-Praça 15, seja em relação ao direito, à necessidade e à demanda histórica do povo de São Gonçalo por sua estação aquaviária. Era isso, presidente. Obrigado.